De onde foi que a gente tirou essa ideia de que viver no 8 ou no 80 é algo positivo e motivo de se orgulhar? Estou aqui hoje para falar sobre extremos e possibilidades. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Para se você não me conhece ainda, eu sou Isabel Guimarães, sou psicóloga, administradora e mentora de planejamento e carreira. Se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro aí de todos os vídeos. E se você não me acompanha ainda lá no Instagram, o meu perfil é @sou.belguimarães. Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental, carreira, mudanças, movimentos e tudo isso que atravessa a nossa vida enquanto mulheres e seres humanos de uma forma geral. Gente, eu tava aqui pensando nesse vídeo e lembrei de uma fase minha lá atrás, adolescência, início da fase adulta, ali antes dos 20 anos, e eu me lembrei de uma Bel que às vezes se orgulhava de dizer que vivia assim, ou eu sou 8 ou eu sou 80. Então, ou eu faço a coisa muito, muito, muito bem feita, sem defeitos, como se fosse possível, né, não ter defeito, ou eu prefiro não fazer. Ou eu saio para me divertir até o limite, ou eu prefiro nem sair. Então, eu vivia esses extremos e achava lindo, eu tinha orgulho quando as pessoas falavam que ou eu ia ou eu não ia, ou eu fazia 100% ou eu não fazia. Com o passar do tempo, os anos foram passando, a maturidade foi chegando, leituras, experiências, vivências profissionais e pessoais, eu fui entendendo como era uma grande besteira aquela frase que eu falava. Eu fui entendendo que entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades. Que lá atrás, quando eu verbalizava isso e pensava daquela forma, eu estava deixando de viver. E assim como eu sei que tem muita gente que até hoje pensa assim, vive assim, se orgulha disso. Comigo é assim, ou 8 ou 80. E essas 72 possibilidades que você está deixando de viver, de aproveitar, de aprender. Possibilidades que às vezes não é a possibilidade perfeita que você estava esperando, mas que você pode se identificar de uma forma que você nem se identificaria se você nem soubesse da possibilidade, obviamente. Então hoje eu falo muito isso para as minhas alunas mentoradas, na minha clínica, né? Cuidado, você está aberta para ver essas possibilidades, para caminhar entre esses extremos, você se permite olhar para todas essas opções que tem entre esses extremos? Às vezes, sabe, a gente acaba optando por sempre estar nos extremos até como uma tentativa de controle, como uma forma de garantir aqui a nossa segurança, porque aproveitar as 72 possibilidades, de algum modo, é aproveitar o desconhecido, porque a gente não sabe todas essas possibilidades que existem. Ou então a gente tem medo de se jogar numa situação sabendo que a gente não está muito ok para dar 100% da gente, mas às vezes o que não é 100% para você pode ser 100% para outra pessoa. Às vezes, aquele movimento, aquilo que você queria que acontecesse com você, está exatamente entre essas possibilidades que moram dentro desses extremos que você tanto se orgulha em dizer, que você tanto se orgulha em bater no peito e falar que você vive e que você é assim, 8 ou 80. Você já parou para pensar nisso? Você já se perguntou o quanto eu estou aberta, o quanto eu me permito caminhar entre esses extremos e viver e aproveitar e transformar, às vezes, uma possibilidade que não é a ideal, mas é a real,
é a possível. E aí você pode transformar, quem sabe, uma possibilidade dessa possível em algo mais perto do que você considera ideal. Mas ela precisa começar no real, no possível. E se você vive uma vida que é só nos extremos, muito provavelmente você vai perder essas possibilidades. E aí você vai reclamar, você vai se lamentar que nada acontece, que você não faz nada na sua vida. Ah, não, eu só viajo se for uma viagem em que eu possa ter todos os luxos, em que eu possa ficar no hotel que eu quiser, em que eu possa gastar com o que eu quiser. Se não for assim, eu prefiro nem viajar. Já pensou a quantidade de vida que você está perdendo pensando desse jeito? Quantidade de locais que você poderia conhecer se você não pensasse desse jeito? O tempo está passando, a vida está passando. E se a gente fica preso, amarrada nesses extremos, a gente não faz nada. Ah, eu só vou começar a divulgar o meu trabalho nas redes sociais quando eu tiver tudo perfeito. Quando eu tiver uma identidade visual feita, quando eu tiver o melhor microfone, a melhor câmera, o melhor cenário. Se não for assim, eu prefiro nem começar. Qual é a chance de você conseguir começar a divulgar o teu trabalho se você se prender a esse ideal de perfeição? Quase zero, né? É quase zero. Porque você nunca vai se sentir preparada. Você vai adquirir a câmera, você vai adquirir o microfone, você vai fazer uma identidade visual. E depois que você tiver isso, você vai arranjar outras justificativas para não começar. Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é: se você tem esse orgulho, esse perfil de dizer comigo é assim, 8, 80, se questiona, se pergunta: será que se eu me abrisse, se eu me flexibilizasse para olhar para as 72 possibilidades, a minha vida não teria mais movimento? Eu não alcançaria mais coisas que eu gostaria de fazer? Eu falo um pouco disso no workshop Planejar, que é o meu workshop de planejamento para pessoas de todas as áreas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Mas é um workshop onde eu trabalho muito esse autoconhecimento e o caminhar por essas possibilidades, o ampliar o olhar, ampliar o nosso leque de opções, para que você consiga, para que nós consigamos colocar em prática e buscar aquilo que a gente quer na vida. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aqui o vídeo para eu saber que você gostou. Comenta que eu vou lá interagir com você e a gente se vê no próximo vídeo.